Vamos fazer um outro exemplo aqui com o comando revolver. Só que em vez de vir aqui no nível de referência, eu vou vir em uma das elevações. Vou escolher aqui elevação frente. Ó, perceba que o meu arquivo ele tem um nível, certo? Essa planta de piso aqui, nível de referência, é baseada nesse nível aqui, ó, nível de referência. Não tem como eu criar um novo nível, certo? Esse nível de referência é o nível que ele vai considerar como sendo o plano de trabalho lá no meu projeto, certo? Então, por exemplo, eu desenhei aqui o nosso cubo do nível de referência para cima. Então, quando eu inserir essa família lá no meu projeto, ele vai sair do plano de trabalho para cima, certo? Se eu desenhar meu cubo para baixo e inserir, ele vai desenhar lá, no caso, no plano de referência para baixo. Vamos supor que o plano de referência é o piso. Ele vai sair para dentro do piso, né? E se eu fizer o contrário, ele vai sair do piso para cima. Então aqui na elevação frente, eu vou lá de novo na guia criar, dar o comando revolver. Vou escolher aqui a linha de eixo, vou desenhar a linha do eixo. Deixo marcado aqui linha de limite. Escolho aqui a opção de linha. E eu vou tentar desenhar um cone aqui agora. Então vou fazer a base, trago até aqui e fecho o meio. Feito o formato, eu venho aqui e concluo, certo? Vamos chegar um pouquinho mais para cá. Vamos lá no 3D para ver como é que ficou. Então aqui eu desenhei um cone com o comando revolver, certo? Então essas são as ferramentas que a gente vai estar usando para criar o formato da nossa família. Vamos aprender mais uma aqui, na guia criar, comando varredura. Clico aqui, comando varredura, e ele vai me dar agora duas opções, selecionar caminho e caminho do croquis. O que é o comando varredura? Eu desenho um caminho e depois eu desenho um perfil, e ele preenche esse caminho com o perfil que eu criei. Então, para a gente entender, vou escolher aqui caminho do croquis, que é onde eu desenho o caminho. Escolho aqui a opção, vou escolher essa opção aqui, ó, de spline. Spline é o mesmo comando do AutoCAD para desenhar spline. Ele cria essa linha curva por onde eu vou desenhando. Vou fazer mais ou menos o formato de um S. E perceba que ele criou uma cruzinha aqui, ó. Se você vier no 3D, ele criou uma cruz. Aqui é onde eu vou desenhar o meu perfil, que é a forma que eu quero que percorra esse caminho, certo? Vou vir aqui no nível de referência. Para eu editar o perfil, primeiro eu tenho que concluir o caminho, que eu dei o comando caminho, certo? Então eu vou clicar aqui no Vzinho, ó. Perceba que ele fala, eu concluí o modo de edição, que é do caminho. Concluí. Ele ainda está no meu comando de extrusão, certo? Eu concluí apenas o caminho. Vou escolher aqui editar perfil. E ele vai me dar um aviso, falando que eu estou vendo de cima e que nessa vista eu não consigo editar o perfil. E ele me dá a opção aqui de quais vistas eu consigo fazer isso. Então eu vou aceitar a primeira sugestão aqui e mandar abrir vista. E aqui agora aparece a cruz do perfil para mim e eu consigo desenhar o formato do meu perfil, certo? Vou escolher aqui o polígono, vou deixar ele com 6 lados, vou desenhar aqui. Não vamos preocupar com a dimensão, vou apenas desenhar ele aqui. Vou concluir a edição do perfil e agora eu concluo novamente todo o meu comando. Vamos lá no 3D para ver como é que ficou. Ele criou um S no formato do perfil que eu desenhei, entendeu? Então esse é o comando varredura, certo? Ele procura um caminho e aí desenha o formato do perfil. Só que no comando varredura tem uma forma diferente de eu fazer também. Vou aqui de novo, varredura. Em vez de eu escolher aqui a opção caminho do croquis, eu posso escolher a opção selecionar caminho, onde eu escolho um caminho que já existe, certo? Então, por exemplo, vou selecionar aqui, selecionar caminho. E aqui, como eu estou no 3D, ele deixa essa opção marcada para mim, ó, selecionar arestas. Se eu passar o mouse aqui em cima das arestas dos objetos, ó, ele marca para mim, certo? Então eu posso escolher, vamos fazer aqui no cubo. Vou escolher os 4 lados do cubo. Cliquei, cliquei aqui, cliquei aqui, cliquei aqui. E ele, no primeiro que eu clico, ele já põe a cruz do perfil, ó. Então eu selecionei o caminho, certo?
Vou concluir aqui o caminho. E agora eu vou vir aqui em editar perfil. E pelo 3D mesmo aqui, eu posso editar esse perfil. Então vou deixar aqui o comando linha ativo e vou fazer uma forma qualquer aqui. Lembrando que o perfil eu tenho que fazer um ciclo fechado. Olha, já me deu um aviso aqui que tem alguma linha sobrepondo na outra. Eu acho que deve ser essa aqui, ó. Aqui já tinha uma linha. Eu posso vir aqui dar o comando para estender e juntar essas duas aqui, ó. Então eu tenho um perfil fechado aqui, certo? Vou concluir a edição do perfil. E agora eu concluo de novo para concluir a varredura. E aí ele cria para mim, ó, a varredura em torno do caminho que eu escolhi. Tá vendo? Então tem essas duas maneiras de fazer o comando varredura. Ou eu desenho manualmente o caminho, como eu fiz aqui com esse S, ou eu escolho um caminho que já existe, como eu fiz com o cubo aqui, né? Então eu vou apagar esse aqui, só para não... Na verdade eu vou duplicar esse cubo aqui e deixar um sem e outro com a varredura, que é para vocês praticarem depois com base nessa vista aqui, certo? Vou vir aqui no nível de referência de novo, vir na guia criar e vamos aprender agora a mescla com varredura, certo? Então o que a mescla com varredura faz? Eu desenho um caminho, igual eu faço com a varredura, só que eu vou definir um perfil para o começo e um perfil para o final, certo? É como se fosse a mistura do comando mesclar e o comando varredura, certo? Eu vou ter dois perfis nesse caso. Então vamos fazer um teste aqui. Vou dar o comando mescla com varredura. Vou escolher a opção aqui, caminho do croquis. Igual a varredura eu posso escolher selecionar caminho que já existe ou caminho do croquis, que é onde eu vou desenhar manualmente. Vou escolher aqui caminho do croquis. Vamos fazer um arco aqui. Fazendo um arco assim, certo? Ó, perceba que agora ele me deu dois perfis, certo? Vou pôr aqui no 3D. Ele pôs duas cruzинhas para mim, ó. Então eu vou ter que definir um formato para o começo e um formato de como ele termina, certo? Vamos vir aqui no nível de referência, concluir aqui o caminho, né? Que eu estou desenhando o caminho ainda. E aqui agora, ó, eu tenho selecionar perfil 1 e selecionar perfil 2. Vou escolher a opção aqui, selecionar perfil 1 e editar perfil. Ele vai avisar de novo para mim que por essa vista eu não consigo editar o perfil e vai me sugerir outras vistas. Vou mandar abrir. Vou procurar aqui minha cruz. A outra ela está meio apagada, então a que está mais clara é a que eu estou editando no momento. Então para começar aqui no primeiro perfil, eu vou pôr um formato redondo. Vou mandar concluir. Vou selecionar perfil 2, mandar editar. Como eu já estou numa vista que dá para fazer isso, ele nem sugeriu outra, ele já liberou aqui para mim. Então para concluir aqui, eu vou pôr o formato retangular. Certo? Vamos pôr exatamente no meio aqui. Vou aqui concluir a edição desse perfil. E agora eu concluo o comando inteiro, o comando de varredura, certo? Vamos lá no 3D para ver como é que ficou. Ó, então esse é um mescla com varredura. Ele pegou o caminho que eu desenhei e fez a mescla entre os dois formatos de perfil, certo? Então essa é uma das maneiras de eu estar criando aí, fazendo os formatos dos objetos, né? Que eu vou estar criando. Certo? Então, por enquanto, a gente não viu sobre parâmetros, a gente não viu sobre material. A gente tem que aprender primeiro a usar essas ferramentas de modelagem. Depois nós vamos passar para informações sobre parâmetros, sobre cotas, as informações de famílias mais profundas, né? Antes de concluir, vamos entender esse último comando aqui, ó, formas de vazio, certo? Esse comando aqui, se você clicar na setinha do lado, você vai ver que ele tem os mesmos comandos daqui, ó, extrusão, mescla de vazio, revolução, varredura. Só que esse aqui, em vez de criar um volume, ele cria um vazio no objeto. Então, por exemplo, vou passar o mouse em cima aqui de extrusão de vazio, ele vai dar um exemplo.
Olha lá, ele cria uma extrusão de vazio que recorta uma outra, certo? Então vamos fazer um teste. Vou vir aqui no nível de referência. Vou aqui no comando na guia criar, formas de vazio. Vou escolher aqui extrusão de vazio. Vou escolher aqui a opção retângulo para desenhar. Não, vou escolher aqui a opção de polígono. Escolhi aqui a opção de polígono. Vou vir aqui em cima da extrusão. Vou desenhar aqui um polígono, pegando só o meio aqui da extrusão. E vou pôr aqui final da extrusão 0 e a altura eu vou pôr bem alto, para pegar esse cubo inteiro. Vou pôr aqui 800 milímetros. E vou concluir essa extrusão de vazio. Certo? Vou vir aqui no 3D e olha como ficou. Ele fez um furo no meu cubo. Tá vendo? E quando eu seleciono o cubo, ó, ele mostra para mim a extrusão de vazio. É essa amarelinha aqui, ó. Então eu posso selecionar ela e alterar se eu quiser. Por exemplo, se eu trouxer a extrusão só até aqui, ó, parece que ele parou de cortar, né? Mas se eu olhar por baixo, ó, ele está cortando só até onde a extrusão vai. Tá vendo? Então a ideia da extrusão de vazio é criar cortes nos outros objetos. Certo? E aí para fazer esses cortes eu tenho todas as mesmas ferramentas. Mescla, varredura, certo? Só que em vez de criar um sólido, ele vai criar um recorte. Beleza? Então o que eu vou pedir para vocês? Observem aqui essa imagem e recriem todos esses formatos, certo? Deem pause aí no vídeo, vão voltando, né, desde o primeiro comando e vão criando todas essas formas aqui que eu criei usando todos os comandos, certo? Porque a gente precisa dominar esse comando para ir para frente, para saber, na hora de criar as famílias, saber desenvolver bem. Então esse é o final da primeira aula.